Tudo bem, meus queridos? Muito boa noite. Enfim, nós vamos prosseguir com a nossa caminhada. Nós estamos buscando um povo, né? Primeiramente uma família e depois um povo. E vocês já conhecem a promessa feita a Abraão, não é verdade? Agora nós estamos falando de Jacó. O primeiro vídeo, o anterior, não foi suficiente, então nós precisamos continuar a história de Jacó. Como nós já vimos, Jacó teve duas esposas. Ele foi casado com duas irmãs, uma mais velha, chamada Lia, e outra mais nova, a quem ele amava muito, chamada Raquel. Elas eram primas dele. Ele teve como esposa ainda a Bila e a Zilpa. Então Jacó teve 4 esposas. Deus fez Lia, a mais velha, com a qual ele casou primeiro, fértil. Ela dava à luz com facilidade, não é? E a Raquel, que ele tanto amava, era estéril. Isso se repete, né? Porque vocês se lembram que a Sara era estéril, depois a Rebeca era estéril, e agora a Raquel é estéril, necessitando, portanto, de um milagre de Deus para que ela engravidasse, não é? Lia dá ao Jacó 6 filhos e depois uma filha ainda, não é? O Rúben, o Simeão, Levi, Judá, Isacar e Zebulon, né? E a menina que ela deu à luz, o nome dela é Diná. A outra esposa, que era na verdade uma serva de Raquel, né? Então Raquel queria uma família e ela dá a sua serva para que fosse esposa de Jacó, porque aí ela teria uma família através da sua serva, né? E essa serva chamava-se Bila, e ela tem com o Jacó 2 filhos, Dan e Naftali. Finalmente a Lia também tinha uma serva que se chamava Zilpa, e também ela foi esposa de Jacó e gerou 2 filhos, Gade e Azer. E Raquel, finalmente, por um milagre de Deus, por uma intervenção divina, ela se torna fértil também. E ela tem um filho chamado José. Jacó, finalmente, ele vivia ali na casa do tio Labão, né? Ele teve uma série de probleminhas lá que ele resolveu com o sogro, com o Labão, mas o Jacó demonstrou assim uma certa malandragem, né? Mas finalmente ele convive ali com o sogro da melhor maneira possível, não é? Trabalha 14 anos para o sogro, né? E no fim, quando nasceram todos esses filhos, né, que já eram jovens, moços, e vai embora para Canaã, vai para a terra de seu pai. Quando ele passa por um rio chamado Jaboque, e ele encontra-se com um homem, ele reconheceu que aquele homem era um enviado de Deus, um anjo de Deus. Falou: não, você vai ter que me abençoar. E ele lutou por essa bênção. E quando o próprio Deus, através daquele anjo, abençoa a vida do Jacó, muda o nome dele para Israel. O nome Jacó tem assim a interpretação de o suplantador, aquele cara que quer passar na frente dos outros, sabe, né? E ele muda o nome para Israel. Israel, aquele que lutou com homens e lutou com o próprio Deus e venceu. Deus repete para Jacó a mesma promessa que havia feito para Abraão e para Isaac, ali quando eles estão em Betel.
No fim da história, o fato é que Jacó teve 12 filhos. 12 filhos. Por quê? Porque nasce mais um ali em Belém Efrata, numa estrada, bem da verdade. Nasce Raquel, dá à luz ao 12º filho homem. Esse 12º filho chama-se Benjamim. Raquel dá à luz e ela sofre muito para dar à luz e ela morre naquela estrada, né? E finalmente está constituída aí a grande família dele, 12 filhos. E nessa altura a gente pode ficar pensando o seguinte: como Deus usa uma pessoa assim tão problemática, tão falsa, mentirosa, uma pessoa que não merece confiança, essa é a verdade, para que os seus planos sejam concretizados. Não é verdade? A gente pode imaginar isso. Como usar um camarada como Jacó, né? Que, enfim, enganou o pai, enganou o irmão, enganou o sogro, enfim, é difícil de entender isso. Porém, eu digo para vocês esquecerem esse pensamento. Sabe por quê? Porque Deus, Ele usa pessoas comuns, né? Todos nós temos defeitos, grandes ou pequenos, temos defeitos. E esses patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, também eram cheios de problemas. O Jacó talvez tivesse um pouco mais que os outros, mas Deus usa pessoas comuns, pessoas pecadoras, para que os seus planos sejam concretizados, não é? Deus usa eu e você, não é? Deus usa você e você não é um santo. Então, quando você pensar que Deus usou um homem problemático para que os planos dele fossem concretizados na formação de uma nação, você se esqueça disso. Você está sendo usado por Deus e você não é flor que se cheire, ok? Então agora, enfim, no próximo vídeo nós vamos falar de José. José é o próximo personagem assim importante nessa cadeia, né, de gerações diferentes na formação desse povo. Nós vamos falar de José e seus 11 irmãos, finalmente, tá bom? Então, tchau, até a próxima.